Bom, o primeiro deles é uma construção que a gente chegou a fazer no nosso encontro presencial, que diz respeito a construir um triângulo equilátero ABC, conhecendo-se o lado AB. É uma construção muito simples e é aquele tipo de construção que a gente não sabe o que vem primeiro, se é a construção de um triângulo equilátero ou se é o ângulo de 60 graus, né? Então eu vou fazer um pequeno esboço aqui, que é para tentar mostrar para vocês aquilo que eu chamo de raciocínio geométrico, né? Que é um croquis que você pensa junto. Nesse caso é muito simples, né? O que a gente quer é um triângulo equilátero. Então eu vou fazer aqui com um pincel atômico, vocês me dizem se está legível ou não o tamanho que eu vou fazer, tá bom? Se dá para enxergar do tamanho que eu vou fazer. Bom, o que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo que tem três lados iguais. Se ele tem três lados iguais, né, ou vou fazer aqui o esboço maior mesmo, né, o raciocínio geométrico, se ele tem três lados iguais, então lado, 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 e esse lado ele deu que é 5 centímetros. Né? Bom, se ele tem três lados iguais, ele tem três ângulos iguais. Por que eu sei que esse ângulo aqui é 60 graus? Por uma dedução lógica de um teorema de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, se é sempre 180 graus, 180 dividido por três ângulos iguais, que são três lados iguais, eu tenho que ter três ângulos iguais também. Tá claro isso, gente? Então, assim, raciocinar geometricamente é desenhar primeiro e pensar nessas soluções. Então, exercícios de desenho geométrico, eles são sempre assim. Você tem que pensar primeiro e colocar esses exercícios, né, desta forma, tá bom? Então, se eu quero fazer essa construção, vou pegar um papel aqui mais adequado, um papel mais limpo aqui. Se eu quero fazer, então, essa construção, eu vou prender aqui na lateral do meu papel, só para fixar direito aqui, utilizar os recursos tecnológicos aqui da minha pranchetinha, e vou tentar fazer isso da melhor maneira possível, né? Então, a primeira construção é construir um triângulo equilátero sendo dado um lado. Bom, o lado meu é 5 centímetros. Para não ficar muito pequeno, vou fazer do dobro, tá bom? Vou fazer o dobro. Então, tá aqui. Vou colocar o meu lado como 10 centímetros para todos vocês enxergarem. Marquei os 10 centímetros e aqui está a minha marcação do lado. Todo mundo enxergou o meu lado aí? Tá bom assim, pessoal? Alguém pode manifestar assim não estão conseguindo enxergar aqui o traço? Tá bonzinho, Tá? Tem como ampliar essa minha tela se eu fizer a apresentação para todos? Como é que é o layout aí de vocês? Vocês conseguem focalizar nessa tela aqui? sim. Então, essa tela está grande aí para todo mundo. Ok. Bom, então, vou pegar o meu compasso, centro do compasso, abertura igual ao meus 5 centímetros, que aqui é caso está inflacionado, né? Faço um arco, centro do compasso, mesma abertura, e aqui eu estou aplicando o conceito de lugar geométrico, que a vida como ela é, faz tempo que eu não uso um compasso, né? Já perdi muito da habilidade que a gente tinha, né? Que eu tinha antigamente, que era extremamente positiva, né? Ó, tá aí, triângulo equilátero. E, consequentemente, isso aqui é o quê? É a construção de um ângulo de 60 graus. Então, construir um ângulo de 60 graus, basta você fazer o que eu fiz aqui, né? Que é, ó, então vou construir aqui embaixo um ângulo de 60 graus. Tá? Todo mundo está enxergando aqui embaixo, centro do compasso, num ponto qualquer, eu gosto sempre de marcar o ponto. Sempre de marcar o ponto. Por quê? Porque aí eu fico com um pouco mais
como que eu marco o ponto? Eu não marco o ponto fazendo uma bola, né, um círculo, não, tá? Porque para marcar um ponto eu preciso de precisão. Então, precisão para ponto é a conhecida cruz, né? E não o contrário. Então, assim, para marcar um ponto é melhor fazer isso, né? Ó, melhor fazer isto, porque eu tenho a precisão do ponto, do que fazer aquela marcação assim, ó. Não marca-se ponto em desenho geométrico assim, não, tá? É mais para quando o professor está dando aula lá com giz, etc., né? Não marca-se assim, não, tá bom? Marca-se só com um pontinho. Então, a construção de um ângulo de 60 graus é centro do compasso num ponto qualquer, abertura qualquer, traça uma circunferência. Você vai definir um ponto que é um ponto 1. E esse aqui é o ponto que eu vou chamar de ponto A. Centro do compasso no ponto 1, mesma abertura, ó, mesma abertura, traço outro arco de circunferência. Na verdade, você está traçando a circunferência completa, né, que é o lugar geométrico dos pontos equidistante de um ponto fixo no plano. Então, o que a gente está dizendo é, se daqui até aqui, meu triângulo ABC, lembra lá do exercício, né? O triângulo ABC é o triângulo equilátero. Se eu estou dizendo que daqui até aqui, para um triângulo equilátero, eu tenho que ter a mesma medida L, daqui até aqui, a mesma medida L, o que eu fiz foi marcar dois pontos com a mesma medida, com a mesma distância. E para isso eu utilizei a circunferência. Então aqui o meu ângulo de 60 graus já está pronto. Voltando para cá, porque determinei aqui o ponto 2. Certo? Bom, tá aí o ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus é um ângulo muito bacana. Opa, ficou meio torto aqui. Vamos lá. Eu tô torto, né? Então, o ângulo de 60 graus é um ângulo muito interessante. Por quê? Porque, além da facilidade de construção, né, que basta construir um triângulo equilátero, que você tem um ângulo de 60, e aí eu não sei se geometricamente é o ângulo de 60 que vem primeiro ou o triângulo equilátero, né? As duas construções são análogas, né? São semelhantes ou são iguais, e você tem, na verdade, duas definições diferentes, né? Você tem um triângulo equilátero ou você tem a construção de um ângulo de 60. Para formar o triângulo equilátero aqui, aí você teria que só fechar o, o triângulo equilátero dessa forma. Aí você tem um triângulo equilátero. Nada demais, né? Muito simples, sem nenhuma dificuldade, né? Por que eu estava falando do triângulo da circunferência ou do ângulo de 60 como um ângulo interessante? Vamos lá, pegar ele aqui e vou. E aí a gente vai falar um pouco do ângulo de 60 na circunferência. Então, vamos traçar uma circunferência de raio qualquer aqui. Perdi completamente a habilidade, viu, Regis, aqui com os instrumentos de desenho. Traço duplo. Mas é assim mesmo. É fazendo que a gente aprende e reaprende, né? Eu estou relembrando os tempos do Daniel Azulay. Garotada aí não vai lembrar, né? Não, garotada, Fazendo na hora. acho que a garotada não conhece o Daniel Azulay, né? Você sabe que eu mandei um desenho pro Daniel Azulay, né? Vocês pesquisem Ah, aí é. Daniel Azulay na internet. Era um artista que tinha umas aulas de desenho muito legal. Um cara muito bacana. Assim. Vocês pesquisem aí. Escreva aí, Regis, o nome do Daniel Azulay. Daniel Azulay acho que faleceu esse ano, né? Ele Morreu esse pegou ano. Covid, né? Já É, estava um pouco mais idoso, né? E, e ele dava umas aulas assim de desenho na emissora e, enfim, fez parte de essa geração, né, dos 40 aos 50, talvez, né, ou menos um pouco, participou dessas aulas, né, do Daniel Azulay.
Então, uma circunferência tem quantos graus, pessoal? Vocês podem me dizer? Eu vou fazer uma pergunta para tentar compartilhar aí com vocês a aula. E quantos graus a gente tem em uma circunferência? 360? 360. Muito bem. 360 graus. Se eu divido 360 graus por 6, dá quanto? ...360 dividido por 6 é aquela tabuada do 6, né? Isso, 60 graus. Alguém já escreveu lá. Então, que é o meu ângulo de 60 graus. Então, pessoal, olha só, uma coisa muito bacana aqui na construção de um hexágono, né, ou de uma divisão. Uma das coisas importantes na circunferência é a divisão da circunferência em partes iguais, para inscrição e circunscrição de polígono. Então, se eu pegar um raio de qualquer circunferência, o raio será a medida que dividirá a circunferência em 6 partes iguais. Eu tenho que decorar isso? Não. Por que não precisa decorar? Pelo simples fato de que eu estou construindo aqui na circunferência 6 ângulos de 60 graus, né? Ó, então aqui, daqui para cá e daqui para cá, eu tenho 60 graus. Então, quantos ângulos eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu ligar esses pontos que eu dividi, eu tenho uma figura geométrica regular, um polígono, chamado hexágono. E esse hexágono está inscrito. Por que ele está inscrito? Porque ele está dentro da minha circunferência. Pode ser circunscrito? Pode também. Mas é um outro processo de construção. Tá? Bom, é isso. Ó. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês em relação ao ângulo de 60 graus é o ângulo na circunferência. Eu tenho 6 ângulos exatamente iguais a 60 graus. Não é bonito? É muito bonito, né, pessoal? Eu acho. Quem acha também? Vamos fazer um outro exercício aí, para a gente ver se a gente consegue pensar geometricamente. Pessoal, se tiver ruim aqui a imagem, eu posso aproximar mais um pouquinho. Tem uma grua. Melhora ou piora? Melhora? Melhora ou piora? Assim ou assim? Assim, assim ou assim? Assim tá bom? Ou assim piorou? Assim. É a pergunta mais cretina, né, que existe, né? A gente fazer exame de vista, né? Exame de grau. Assim melhora ou assim piora? Aí eu sempre fico na dúvida, né? De uns tempos para cá eu perdi a vergonha de dizer, falei assim, não sei. Não sei. Vamos lá. Próximo exercício aí, ó. Construir um triângulo escaleno conhecendo-se os 3 lados. Bom, pessoal, isso é simples também, não é? Sempre que o bacana do desenho geométrico é que ele sempre vai te dar o enunciado, já fala a solução do exercício. Então, assim, ó, do desenho geométrico, o que interessa, nos problemas de desenho geométrico, o que interessa não é a solução, porque a solução já está dada. É assim, construa um triângulo escaleno. Então, do enunciado, a gente tem que tirar a maior parte das informações. Bom, um triângulo escaleno significa que ele é um triângulo que tem 3 lados diferentes. Eu tenho um gabarito na mão que ele sempre constrói triângulos isósceles. Mas eu vou tentar fazer um triângulo escaleno aqui com a nossa hidrocor. Normalmente, é um triângulo, quando eu consigo fazer um triângulo escaleno, eu consigo fazer um triângulo retângulo. Deve ser algum bloqueio, né? Então, um triângulo escaleno conhecendo os 3 lados. Ele deu um lado C, que é o maior, ele deu um lado B, que é o intermediário, e deu o lado A, que é um lado menor.
Na verdade, é o contrário ali, né, no enunciado, mas tudo bem. O lado A é oposto ao vértice A. O lado B é oposto ao vértice B. E o lado C é oposto ao vértice C. Tá bom? Então, aqui eu tenho um ângulo A, um ângulo B, um ângulo C. E eu tenho o meu triângulo ABC. E o triângulo é escaleno porque cada um dos meus lados ele vai ser diferente. Então, esse lado tem uma medida, esse tem outra medida e esse tem outra medida. Tá claro isso aí, pessoal? Alguma dúvida? Eu estou desenhando de cabeça para baixo? Não, né? Vocês estão enxergando de cabeça para baixo? Estou desenhando de cabeça para baixo? Sim, professor. Mais ou menos. E agora que vocês me avisam, vou tentar mudar aqui de lado de novo. Vamos lá. Então, um triângulo escaleno, sendo dado 3 lados, é a construção básica com 3 circunferências, né? Então, vamos lá. Poxa, pessoal, desculpem, viu? Desculpa a minha ignorância aqui com relação aos espelhamentos do Google Meet. Vamos lá. Tudo bem, é complicado. Faz parte. Bom, eu sempre acho complicado essas coisas, né? Não sei essa... Mas isso tem a ver com a cognição, né? Tem coisas que para mim são mais complicadas e para outros nem tanto, né? Eu vou marcar aqui 3 lados diferentes. Vou marcar um lado com 6, tá bom? Um lado com 12, estou dobrando, e um lado com 6, 12, e um lado com 10. Vocês entenderam o que eu fiz? Ó, peguei uma linha auxiliar, marquei um primeiro segmento, que é o segmento menor, que é o meu lado B. Depois marquei o meu segmento intermediário, que é o meu lado A. E marquei meu segmento maior, que é o meu lado C. Só para não fazer 3 linhas, eu economizei, né? Economizando grafite. Vamos lá. Então, nessa reta auxiliar aqui, eu vou marcar o primeiro lado. Bom, triângulo escaleno, a gente pode marcar um primeiro lado, e aí eu não sei qual lado seria mais bacana, né? Se a gente marca o lado maior, pode ser. O lado maior é o lado C. Então, só lembrar aqui, né, do nosso triângulo escaleno, que é mais ou menos isso aqui que eu vou tentar fazer, né? Então, tem o meu esboço, meu raciocínio, é isso que eu vou tentar fazer aqui. Tem muito segredo, né? Marcação de um lado, ele pressupõe, primeiro aqui, um ponto, depois outro ponto. Ó, observa que é o transporte de medidas, né? Através do esquadro. Então, o que eu fiz aqui foi só a marcação do lado C. Trouxe para cá os meus 2 jogos de esquadro. Então, está aqui o meu lado C. Meu ladinho C. Bom, agora o que eu vou fazer? No lado C, se você quiser entender como segmento, também você pode transferir os vértices para cá, né, para essa linha auxiliar. Mas eu acho que ela não é necessária, não. Então, do meu lado C, se você tiver o esquema, você pode marcar agora o ângulo B. Será que vai dar certo esse meu triângulo? E pode ser que não dê certo também. Meu ângulo B. Vamos centrar aqui, ó, meu ângulo B. Qualquer ponto aqui, né, pode ser a solução do meu problema. Inclusive, vai ter uma solução aqui para baixo, né? Então, daqui até aqui, o lugar geométrico dos pontos dista, né, uma distância fixa de um ponto fixo no plano. Daqui até aqui, eu tenho todos os meus pontos que valem a medida do ângulo B. E de B para C seria o meu lado A. O meu lado B, o meu lado A seria esse aqui agora. E o meu C já foi.
Só ver se eu peguei essas medidas certas. Peguei. Então, agora eu vou pegar o meu lado A. Meu lado A vai ser daqui para cá, né? Ó, vai ser daqui para cá. Bom, tá aqui, ó. Na verdade, quando você constrói o triângulo, o que você colocou aqui com o lado C? Você definiu um vértice A e um vértice B. O que você precisa encontrar é só um ponto, que é o ponto C. Qual que é a distância do ponto C para o ponto A? O lado B. Qual que é a distância do ponto C para o ponto B? O lado A. Então, o que eu fiz foi encontrar aqui, ó, um ponto C. Existe só essa solução? Não, existe uma solução aqui para baixo, né, que ficou no mesmo papel, né? Mas aqui eu tenho uma solução também para baixo, que é chamada de C1. É o ponto C e o ponto C1. Agora é só ligar os pontos, que aí eu tenho meu triângulo escaleno construído. Bom, para que a gente está fazendo tudo isso, né, pessoal? Porque, na verdade, desenho geométrico ele tem muita semelhança com esses processos que a gente elege, né, como processos de projeto e de planejamento. Porque primeiro você tem um problema e na maioria das vezes a solução vai ser encontrada, mas a solução está posta, né? Está posta sobre que aspecto? Sobre alguns aspectos, né? Aspectos técnicos, etc, etc, né? Então, o que a gente faz aqui é, num primeiro momento, um esboço, um croquis, raciocínio de um croquis, né? Um croquis de raciocínio, né? Pensar geometricamente, é pensar com aquilo que você tem e depois constrói aqui, como eu poderia construir no SketchUp ou construir com qualquer outra ferramenta, né? É isso. Simples, né? Vamos para um exercício um pouco mais elaborado. Vamos lá. Construir um triângulo isósceles, conhecendo-se a base AB e um de seus lados. A base é o lado diferente, né? A base é o lado diferente. Então, vamos para o nosso raciocínio aqui. Vamos para o nosso raciocínio. Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais e um lado diferente. O lado diferente é justamente esse que a gente está chamando de base. O que ele deu? Ele deu a base, que é esse aqui, que ele está chamando de a base AB. Então, a base AB, que no meu caso é o lado C, né? Então, portanto, o vértice C está aqui, e me deu também um dos lados, não é isso? E qual é um dos lados que ele me deu? Ele me deu o lado A. Então, ele me deu esse outro lado aqui também, ó. Me deu o lado A. Deixa eu fazer com a mesma cor, porque o que eu estou reforçando aqui? Estou reforçando aquilo que ele me deu. Aqui o lado A. Braulio, Oi. deixa eu fazer uma perguntinha. Esses Pois exercícios são os da lista. Então, assim, a gente vai entregar ele para o senhor de alguma maneira, porque se for, porque, assim, eu tô fazendo de uma maneira avulsa. Se a gente for entregar esses exercícios aqui, mostrar, aí eu vou elaborar um pouquinho mais. não tô pensando em recebê-los, não, Lara. Eu Tá? gostaria que vocês fizessem a lista, né? Assim, à medida que a gente for desenvolvendo aqui alguns dos exercícios, a gente fizesse os exercícios da lista. Se tiver alguma dúvida, a gente retira. Mas não tem necessidade de entrega, não, tá?
Tá bom, então. Obrigada, professor. Por nada. Bom, então, pessoal, olha só. Aqui está meu esboço, meu raciocínio geométrico. O que um triângulo isósceles também diz para a gente? Onde que está o ponto C? Então, concordam comigo que o nosso objetivo aqui nesse caso é encontrar o ponto C? Vocês concordam comigo? Todo o nosso exercício aqui está resumido em encontrar o ponto C. Não tem nada mais do que encontrar aqui o ponto C. Concordam comigo, pessoal? Bom, então eu tenho essa distância e eu sei também que esse lado aqui é igual a esse lado é igual a esse. Então, algumas formas da gente construir, a forma mais rápida e mais prática, né, é a gente construir aqui, né? Então, vou construir aqui embaixo, geometricamente, marco aqui a reta, e nesta reta eu vou definir um dos meus lados, que é a base. A minha base, a base AB é justamente o meu lado C, não é isso? Que ele é um triângulo isósceles cujo lado C ele é menor, né? Eu preciso transportar essa lista de exercícios para a gente estabelecer medidas, né? Porque aqui era uma lista impressa, né? Bom, e o meu lado C foi dado e o meu lado A também foi dado. Acontece que a distância em relação ao B e ao A é a mesma, né? Então, o que eu vou fazer é, dado o lado A, eu vou marcar aqui, considerando uma determinada distância, eu marco uma circunferência. Esse aqui é o meu lado A, que é igual ao meu lado B. Centro do compasso no vértice B, está aqui. Que ponto que é esse? Esse é o ponto C. Haveria uma solução ali para baixo também, né? Esse aqui é o meu vértice B e este aqui é o meu vértice A. Mais fácil do que o quê? Muito bem. Outro exercício, vamos lá? Qual desses aqui? Construir um triângulo conhecendo-se dois ângulos e o ângulo compreendido entre eles. Vamos ver se esse exercício está correto. Vamos fazer o esboço dele aqui, pessoal. Então, um triângulo qualquer, eu não sei se ele é isósceles, ele não fala o que é. Então, o meu esboço vai considerar que é um triângulo qualquer. Certo? Tá aí. O que ele deu? Ele deu um ângulo, então eu vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B e vou chamar aqui de C. Então ele me deu o lado Czinho, vou reforçar aqui de outra cor, o que ele me deu? Ó, ele me deu o lado Czinho. E deu também o lado B, Bzinho. Correto? E deu quem? O ângulo A. Então, observa que um exercício de desenho geométrico, ele começa por uma leitura atenta, tranquila do enunciado e de um desenho da solução. Eu tenho que desenhar a solução primeiro. E desenha à mão livre, né? Desenha como você quiser desenhar, mas desenha. Desenha à mão livre. Então, vamos lá.
Vou chamar aqui o lado Czinho. Vamos colocar aqui as medidas aqui embaixo. Vou deixar de preguiça e vou colocar o enunciado de maneira geométrica aqui. Vou colocar esse ângulo aqui, que é um ângulo de 30. Eu não prendi o papel. Bom, pessoal, essa prancheta aqui, ela vai te dar um trabalhinho extra, assim, para você criar as paralelas, mas ela resolve bem, viu? Eu sempre utilizei prancheta com régua paralela. Essa aqui é a primeira que eu faço, que eu uso, assim, né? Mas foi bem, foi tranquilo. A um custo razoável, né? Acho que essa prancheta custa 50, 40 reais lá na papelaria que eu gosto de comprar aqui em Goiânia, que é onde tem tudo, encontrar absolutamente tudo na Léo. Então, o meu lado B é um lado menor e o lado C é um lado maior. Tá aqui, ó. E esse aqui é o ângulo que ele deu. Vou diminuir um pouco aqui só para melhorar a nossa... Ó. A borracha está precisando limpar. Ó. Deixa eu pegar uma outra borracha aqui. Borracha, eu gosto. Opa, bati a cabeça aqui. Piorou muito. Vocês não estavam enxergando aqui no cantinho, né? Tem um instrumento de desenho assim, que é, na verdade, ele é de limpeza, né? Que é um bigode. Chama bigode, mas é um pincel. Eu não comprei ele, não, assim. Pode ser um pincel daquelas larguras maiores, assim, para você limpar a sua superfície, mas acho que não precisa comprar, não. Só não sopra, né? Porque se soprar, você pode, junto com o ar, pode ir umas gotinhas aí de saliva e deixar seu desenho meio aquarelado, né? Que não é legal, né? Bom, vou fazer essa construção aqui só porque ela tem umas coisas interessantes, né? A primeira coisa que eu vou fazer é levar os vértices, né? Então, vou marcar o vértice A. Então, por que eu estou marcando o vértice A? Porque eu tenho a informação do vértice A. Então, está aqui o meu vértice A, eu já trouxe ele para cá. Por que meu vértice A? Porque é justamente o meu ângulo A, ó. Meu ângulo A que ele deu. Como que eu transporto um ângulo para um outro lugar? Ó, eu vou transportar o ângulo assim, ó. Vou centrar o compasso aqui, uma abertura qualquer, traço um arco, centro do compasso, onde eu quero transportar, com a mesma abertura, traço outro arco. Na primeira construção, eu defini dois pontos, ponto 1 e ponto 2. E vou levar agora esta corda, corda 1, 2. A corda 1, 2, ó, da maneira como eu marquei ela aqui, ó. A corda 1, 2, transportada para cá, me dá exatamente o meu ângulo. Tá aí. Esse é o meu ângulo. É a maneira como eu tenho de transportar um ângulo que ele não me informa qual que é. Entenderam o que eu fiz? Fiz uma circunferência aqui, ó.
Na verdade, o que eu fiz foi, dado um determinado ângulo. Ó, vou reforçar o que eu fiz aqui, ó. Ele me deu um ângulo qualquer, certo? Esse ângulo aqui, o ângulo A. E eu quero transportá-lo para essa reta aqui, certo? Que era o que a gente tinha lá. A primeira coisa que eu vou transportar é quem? Meu vértice. Então, vou colocar aqui um A transportado. Foi a primeira coisa que eu peguei daqui para cá e transportei. Segunda coisa que eu vou fazer é uma circunferência de raio qualquer. Ó, centro do compasso lá no ponto A, no ângulo dado, abertura qualquer, traça um arco de circunferência. Centro lá no vértice transportado, mesma abertura, ó, traço ele aqui. É uma mesma circunferência, com o mesmo raio. E agora o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro ponto. Ponto 1 e ponto 2. Bati de novo. Okay. Ponto 1 e ponto 2. Vou pegar essa abertura 1, 2, que é a corda, ó, e transportá-la para cá. Porque o ponto 1 eu já tenho, só não tenho o ponto 2 transportado. Então, o ponto 1 está aqui, transportado. E o ponto 2 também está aqui, transportado. Essa corda 1, 2 é a mesma medida. Essa distância aqui, ó, é a mesma medida. O que eu estou fazendo, na verdade, é o transporte de um ângulo de um lado para o outro. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu aumentar aqui meu brilho aqui de luz aqui. Bom, muito bem, pessoal. A gente está quase chegando aí a uma hora de aula já, né? Mas vamos lá. Então, o que eu fiz foi o transporte desse ângulo para cá. Qual que é a minha medida? Essa medida menor é o meu lado B. E a medida maior é o meu lado C. Então, pelo meu esboço aqui, o meu ponto B está onde? Na extremidade do meu lado C, ó. Você pode fazer esse raciocínio também, certo? E no meu lado B, eu tenho também o vértice A e o vértice C. Bom, então não tem também muita ciência. Vou pegar aqui e transportar o meu lado A, C, ou o meu lado Czinho, pegando aqui a medida e levando para cá, para a solução. Vou pegar a medida do outro lado, aonde que está o outro lado, está também no vértice A, e marcava aqui. Dependendo, né, do que você vai fazer aí, da construção e da proporção entre os segmentos, esse triângulo pode dar diferente do meu e do seu aí, né? Então, é só isso que eu queria te dizer para vocês. Dependendo do que você fizer, esse triângulo pode ser diferente do que você está vendo aí, tá? Tá claro, pessoal?
Alguma dúvida, alguma questão? Professor, só queria perguntar, não sei se é um pouco bobo, como que o senhor sabe dessa medida que o senhor está pegando? Não, não é bobo não, Vitória, é porque assim, eu estou pegando uma medida aleatória, né? Ah, A medida do exercício, ela está dada, mas a gente pode estabelecer medidas aí. Se vocês quiserem anotar, o lado B, no meu caso aqui, o lado B, só um minutinho. O lado B, ele tem 7 centímetros, o lado dado C, ele tem 12 centímetros. Então, eu arbitrei uma medida, Vitória, esqueci de falar, por isso que a pergunta não é boba, tá? sim, obrigada. Ela foi até muito esclarecedora para dizer isso, tá? Eu estou arbitrando medidas porque eu não dei essas medidas aí, né? Porque no modo presencial, o que a gente faria ou era impressão, né? Ou chegaria com isso impresso, e eu esqueci de fazer essa adaptação desses exercícios aqui, tá? Via de regra, né, uma arbitragem de dados aí pode dar certo. Você pode, inclusive, utilizar a própria proporção do seu monitor, né? Olha aí no monitor, vai ali, mede e vai dar certo também. Você medir também lá no monitor, só não mede com o compasso lá no monitor, senão você pode estragar, né? Contém sarcasmo, viu, gente? Ironia. Contém ironia, né? Ironia. Bom, pessoal, nós temos duas opções aqui. Eu não sei como é que está o condicionamento aí físico e mental de vocês. Nós poderíamos, assim, segundo até uma sugestão que eu li lá nas nossas sugestões, dar um pequeno intervalo, a gente interrompe aqui a gravação e volta daqui 5 minutos para a gente beber uma água, andar um pouquinho, esticar e volta para fazer mais alguns exercícios. Ou a gente faz mais um exercício e encerra. O que vocês preferem fazer? O que a gente pode fazer? Queria ouvir vocês aí em relação a isso. Ué, professor, por mim, a gente tinha um intervalo e podia voltar. Eu acho que tá tranquilo. Mas Então, tá bom. depende do resto do pessoal. Tá bom. Vamos fazer um intervalo, então. Essa manifestação no chat ele já está começando a aparecer. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente retorna daqui a pouco, pode ser? E aí vocês descansam um pouquinho. Vamos marcar 5 minutos, tá bom? Tá bom, Lara? 5 minutos? Você deu uma assustada assim? É pouco? É porque eu ainda não tomei café da manhã. Aí 5 minutos eu acho um pouquinho Um apertado. pouquinho pouco, né? Tá bom, vamos fazer o quê? 10 minutos então. Vamos lá? Pode ser? Tá. Eu vou interromper a gravação. Depois a gente volta a gravar. Então, vou colocar o lado B aqui, né? Vou marcar um lado B, um outro lado e um outro lado aqui. Bom, vamos lá. Então, vou marcar as medidas aqui. Um lado B de 6 centímetros. Aqui, na extremidade. Um outro lado aqui de 12 centímetros e vai faltar um pouquinho de 12 e um outro de 5, não é isso? Deixa eu fazer um serviço mais adequado aqui, né? Para vocês a fazerem as coisas de um jeito mais organizado, né? Então aqui foi 6, ou foram 6 centímetros marcados. Aqui seria 12, né? Vou marcar os 12 centímetros aqui. Completar.
eu era bem mais meticuloso com essa história de desenho, né? É que os instrumentos realmente alteram a maneira como a gente lida, né, com isso tudo. E eu posso dizer porque eu aprendi a desenhar, né, assim, não só o desenho geométrico, mas também o desenho arquitetônico, todo ele, e o lado e a altura relativa a ser 5 centímetros, né? Aqui é 6. Eu tenho a impressão que alguns desses exercícios aqui, pelo que eu sempre fico na dúvida se eu corrigi ou não o exercício. Um desses enunciados não dava muito certo, não, sabe? Vou ver se, não sei se é esse, não. Vamos ver. Muito bem. Então tá aí. Vou só escrever o que é o que. Esse aqui é o meu lado B. Estão enxergando aí, pessoal? Minha câmera travou ou é impressão minha? Não? Então travou só para mim aqui. Esse aqui é o meu lado C. E esse aqui é a minha altura relativa ao lado C. Certo? Bom, então, se é um triângulo qualquer, conhecendo dois lados e a altura relativa a um deles, é mais simples, né? Vamos fazer aqui o esboço, depois a gente volta para cá para a gente... Vamos desenhar um triângulo qualquer, desenhar um triângulo de verde, em homenagem ao Goiás Sport Clube. Observem aí meu gabarito de mão, né, que já desenhou um triângulo, quase um triângulo retângulo aqui, né? Então, esse lado maior aqui é o meu lado C. Esse lado menor é o meu lado B. Estou chutando aqui, pode ser que a configuração seja completamente diferente, né? Então, o que ele deu? Ele deu esse lado e deu este lado. O que mais que ele deu? Ele deu a altura relativa ao lado C, que é a perpendicular, que é baixada a partir do vértice C. Vértice C. Aqui é o meu vértice B e aqui é o meu vértice A. Tá claro isso aí, pessoal? Tudo bem? Bom, o que eu preciso então fazer? Vou transportar... Bom, vamos tentar resolver esse exercício aqui geometricamente com aquilo que ele me deu. Novamente, qual que é o objetivo do exercício? Encontrar aqui o ponto C. Uma informação do ponto C eu já tenho, que a distância de A até C é a medida B. Então, essa informação aqui eu já tenho, concordam comigo? E essa informação ela já está dada. E outra informação que eu tenho é essa distância, distância daqui até aqui. Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar assim, como é que eu vou encontrar o ponto C? Como que eu encontro? Como é que eu defino o lugar geométrico dos pontos, né? Ou qual construção que eu vou fazer para que eu tenha o auxílio, né? Para que com o auxílio dessa construção eu encontre o ponto C. Já que de A para C, basta traçar quem? Um arco de circunferência. Concordam comigo? Né? Porque o lugar geométrico dos pontos equidistante de uma distância é o quê? É o próprio ponto, o próprio lado. Então, eu já tenho essa distância. Mas aí ela fica solta. Né? Eu não sei qual é a posição dela, a não ser por essa distância que ela também me é dada. Né? Como que eu faço para definir isso? É uma outra construção. E aí nós vamos construir a reta paralela. Então, se eu construo uma reta paralela, quando eu traçar a circunferência aqui, ó, só vai ter esse lugar aqui para o ponto C. Obviamente que eu teria também ele aqui espelhado. E desta forma, então, eu teria a construção da minha
do meu exercício, do meu triângulo. Certo, pessoal? Entenderam esse raciocínio? Então, observem assim, ó, eu tenho o exercício, tenho o raciocínio, tenho o exercício, tenho os meios para fazer, e aí, veja bem, muito semelhante ao que eu falei para vocês lá do projeto, né? Muito semelhante aquilo que está do projeto é essa coisa, essa relação que a gente faz com o desenho geométrico. Pensar geometricamente, pensar espacialmente, para depois construir. A construção dessa solução técnica aqui pode ser feita de qualquer maneira. Eu posso construí-la com esquadro e régua, posso construir em qualquer um dos programas gráficos, né, o SketchUp, o AutoCAD, qualquer um dos programas que me deem esse suporte. Né? Vazou aqui o ponto B. Tudo bem. Problema. Vamos lá. E eu encosto aqui no meu suporte, aí fica mexendo na tela, né? Mas é só para o fio não ficar aparecendo. Ok. Ele também me incomoda um pouco, porque fica bem no meu rosto. Paciência. Vamos lá. O que eu estou fazendo? Estou transportando para essa reta o meu lado C, tá bom? Meu lado C que ele foi dado. Normalmente eu faço esse transporte com o compasso, porque ele já está aqui marcado, né? Ó, já está aqui marcado. Então vou marcá-lo aqui e vou marcá-lo. Então meu lado C já está aqui. Nessa extremidade eu tenho o vértice A e nessa extremidade eu vou ter o vértice B. Tá bom? Vértice A e vértice B. Ok. Então, o que eu preciso agora encontrar? Preciso encontrar o vértice C. A que distância ele está? Ah, ele está à distância da altura relativa ao lado C. Então, já deu essa distância. Mas significa dizer que a distância é a minha marcação? Não. Né? Eu preciso encontrar esse lugar. Então, fora do meu lado C, eu vou marcar essa distância, tá bom? Fora aqui, ó, tá bom? Fora do meu lado C, eu vou marcar essa distância, que é HC. Ó. Vou pegar a distância aqui de HC e vou marcá-la. Marcar para baixo e para cima, tá bom? E eu vou traçar, com o auxílio aqui do compasso e da régua, as minhas paralelas. Poderia traçar de outro jeito? Poderia. Uma das videoaulas que eu gravei, eu mostro para vocês como que traça paralela com o compasso, tá? Um segundo só, pessoal. O interfone tocou, eu preciso atender, porque senão...
Muito bem, pessoal. Desculpem aí, eu tive que atender lá. Bom, então aqui o que acontece? Nessa reta eu tenho todas as minhas alturas. Então vocês concordam comigo que eu poderia ter o ponto C em qualquer lugar aqui se ele não tivesse informado o quê? A distância do ângulo ou a distância do ponto B. Desculpem, a distância do ponto C, ou o lado B, que é esse lado aqui, ó. Então, observe que eu estou fazendo uma construção tanto abaixo quanto acima, tá? Tanto abaixo quanto acima. Muito bem. Muito bem. O que eu encontrei aqui? O meu vértice C. E aqui abaixo? Uma segunda solução. Lembram lá do Euclídea que você ganha ponto se você fizer C1? As duas soluções, né? E, obviamente, que a gente tem aqui, ó, o segmento que ele nos deu, que é a altura. Olha lá. A altura. Então, esse segmento aqui é a altura. E a solução, eu vou reforçar aqui, para que a gente não tenha dúvidas. Não tenhamos dúvidas. Aí o alinhamento. E... lembrando que eu estou fazendo com a 0,9 aqui só para melhorar o contraste, né? Mas vocês podem construir com uma outra caneta, né? Com uma outra lapiseira, desculpem, tá? Bom, vamos lá, vamos fazer mais um. Vamos complicar um pouco mais. À medida que os exercícios vão aumentando, aí vai aumentando, né, o nosso... Vamos ver qual desses exercícios a gente pode fazer. Podemos fazer o sexto, né? Na verdade, o sexto e o sétimo, esses exercícios, eles são bem interessantes, assim, eles vão aumentando a complexidade, mas também não tem tanta dificuldade, né? Bom, vamos lá. Aqui a gente já usou os dois lados da folha. Esse aqui também nós usamos. Esse aqui tá limpinho ainda. Aqui cabe um rascunho. Vamos para o rascunho. É construir um triângulo qualquer, conhecendo-se os dois lados e a mediana relativa a um deles. Muito simples também. Se é um triângulo qualquer, vamos lá para o nosso esboço. Lembram do meu gabarito, né? Um triângulo qualquer. Eu tento fazer uns triângulos diferentes, mas às vezes não dá. Então é o lado A, o lado B, o lado C. Lado Czinho, lado Bzinho, lado Azinho. Quase que eu fui ver onde é que tinha que colocar o A. Então, tá aqui. Muito bem. O que mais que ele deu? Então, ele deu o lado B. Então, vamos reforçar o que ele deu aqui no enunciado. Ele deu o lado B. Deu também o lado C. E nos informou que a mediana relativa a um deles, que é a mediana de C. O que é a mediana?
é o segmento que liga o vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, vamos supor que o ponto médio seja esse aqui. Nosso ponto médio do lado C. A mediana é isso aqui. Aí fica simples demais, né? Mediana relativa ao lado C. Não tem nem dificuldade esse exercício. Tá? O que eu tenho que encontrar? Novamente, todo o nosso esforço é para encontrar o ponto C. O ponto C. Onde que o ponto C está? O ponto C está em AC, que é um segmento dado, e também na mediana C, que é o ponto MC e o próprio vértice. Bom, mais fácil do que isso, só se a gente deixar tudo muito mais simples. Estão ouvindo as sirenes aí? Vou construir esse mais um. Vamos pegar as medidas aqui. Eu vou pegar as medidas na tela, vou dobrá-las só para a gente. Então, o lado C vale 10, o lado B vale 7 e a mediana vale 9. 10, 7 e 9. Tá bom? Vou marcá-las aqui. Vou fazer o negócio para ficar bem feito. Vamos traçar aqui uma linha fraquinha. E vamos marcar 3 linhas paralelas, 10, 7 e 9, não é isso? Então vamos marcar aqui 10, 7 e 9. O 9 está aqui. O 7 está aqui. E o 10 está aqui. Tá bom. Vou só reforçar que são os dados do nosso exercício. Bati a cabeça aqui. Nosso suporte. 10. Braulio, depois você podia dar umas dicas pra gente de como usar os esquadros. Eu tô tendo uma dificuldadezinha. Sim. Você fala em que sentido, assim, de apoio, né, para fazer as paralelas e as perpendiculares, é isso? Sim, e também alinhar ele com a régua paralela. Alinhar a folha com a régua. Alinhar a folha com a régua paralela. Bom, a fixação da folha, Hanna, com a régua paralela é assim, ó. Você vai abrir aqui o registro, no caso dessa régua, né, abrir aqui o registro para você colocar, encaixar a folha, e aí você vai alinhar a outra dimensão aqui da régua, ó, você vai alinhar a outra dimensão com a borda do esquadro. E aí você tem que apoiar o seu esquadro aqui. Então, assim, é um exercício um pouco de coordenação motora fina, né? Que você segura uma coisa e vai soltando. Então, a pressão não pode ser grande demais a ponto de não conseguir movimentar a folha, né? Então, você coloca aqui e vai observando, vira do lado de cá para você conferir, se você quiser conferir. Tá conferido certinho. Nesse caso dessa prancheta, fixa aqui, ó. Fixa aqui. E eu vou prender aqui com a fita adesiva, que não é a mais recomendada. Eu prefiro a fita crepe, mas a fita crepe não tem coisa pequena, né? Só tem
E eu gosto um pouco mais dessa praticidade aqui, né? Bom, mas tudo bem, só para dizer, né? Então, a primeira coisa é isso. Depois, o que eu fiz? Eu fui traçando as paralelas, deslizando nesse sentido, né? Agora, eu deslizei nesse sentido, né? Assim, a gente sempre desenha no sentido da saída do desenho e nunca da passagem, assim, em cima, né? Em cima dele. Você traça e puxa, traça e puxa. Você traça e não passa o esquadro por cima, que eu estou passando para mostrar para vocês. Mas, assim, o sentido é, quem é destro, né, é nesse sentido. E quem for canhoto, né, quem for canhoto mesmo que fala, né, nesse sentido. Quem utiliza o braço esquerdo aí para desenhar, né, então você faz assim, assim. Meu pai era ambidestro, assim, fazia as coisas com as duas mãos. Era um negócio incrível, assim. Qualquer tipo de desenho, inclusive. Tá? Agora, traçada de perpendiculares, né, você vai ter que definir isso e traçar e fazer as linhas. Agora, esse jogo de esquadros aqui, ele é um jogo de esquadro de 21 centímetros. O que quer dizer é que o cateto, esse cateto aqui de 21, é igual a esta hipotenusa aqui de 21. Esse jogo de esquadro é um jogo de esquadro médio. Então, em alguns momentos, você pode ter dificuldade para traçar as paralelas aqui para baixo, tá vendo? Teve uma hora que eu parei, por quê? Porque ela encontra aqui. Aí o que eu fiz foi inverter o esquadro, né, para traçar aqui por baixo. Então, firma com uma mão e movimenta com a outra. Nesse caso, né, você não precisa firmar a régua aqui embaixo. Basta você firmar o esquadro para que ele deslize. E nesse sentido, você tem o traçado das retas de 45 graus, girou 45 graus para cá. Então, é sempre o método, né, para traçar com os esquadros, a base tem que estar assim, muito bem fixa e bem apoiada, que é o caso aqui, né? E manipular isso de uma forma que você consiga fazer os outros deslocamentos, né? Vou buscar um outro jogo de esquadros ali, só para vocês terem um pouco de noção de como que o tamanho altera significativamente aqui o nosso desenho, ou a nossa maneira de desenhar. Bom, então só para vocês terem uma noção, ó, esse aqui ele é 5 centímetros menor do que o outro, do que esse. Tá? Então, esse jogo de esquadros aqui, ele facilitaria em que sentido? Por isso que talvez seja importante ter dois, né? Porque você pode manipular isso de uma outra forma. Né? Então, traçados de retas diagonais, você desliza, gira, traça, né? Então, é um pouco o procedimento aí para a gente utilizar os jogos de esquadros. Não sei se esclareceu um pouco, Hanna, a respeito disso. Esclareceu sim. Principalmente nesse de alinhar a folha, eu tava com muita dificuldade, parece que sempre tava torto. Então, assim, o segredo, Hanna, é assim, você colocá-la aqui embaixo, não apertar de imediato e ir encontrando esse alinhamento, né? Aí, assim que você encontrar, você fixa, né? E aí, uma coisa que eu faço é assim, ó, também é assim, para esticar melhor o papel,
eu aperto aqui, né, depois que eu apertei, eu aperto aqui e faço nas diagonais, né, assim, né, nesse sentido das diagonais, para você não fixar ele de forma a mexer de novo. E para garantir que ele não saia do lugar, né, você fixa, mas aí fixa segurando, por exemplo, aqui o esquadro, né, no meio da folha, para poder não perder esse alinhamento, tá? Uhum. Obrigada, Bruno. Imagina. Faltou falar um pouco sobre isso mesmo. Obrigado aí pela pergunta, tá? Olha só, pessoal. Então vamos traçar aqui, pegar o nosso esboço, para a gente lembrar o que é a mediana, né, e aonde que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar aqui os nossos segmentos, né? Então, eu tenho aqui o primeiro segmento, esse segmento aqui é a minha mediana, né? Minha mediana é a minha mediana C. Aqui é o meu lado B. E aqui é o meu lado C. Então, vamos fazê-lo desta forma aí, ó. Vou traçar uma reta bem aqui no meio aqui do que sobrou a folha, né? Assim, para poder desenhar aqui de uma maneira mais prática, né? E então vou marcar. E vou levar a primeira coisa que nos interessa, que é o lado C. Vou pegar o lado C e vou levá-lo para lá. É só mais um exercício além desse, para não deixar a aula muito cansativa, né? Tá aqui. Aproveitar que eu estou com os esquadros pequenininhos aqui, eles estão um pouco sujos. Tempo que eu não os lavo, né? Então, a primeira coisa que eu transportei aqui foi o lado C. Vamos lembrar aqui no esboço, o que é o lado C? O lado C é o segmento AB. Então, vou marcar aqui já, ó, segmento vértice A e vértice B. Muito bem. Agora, o que é a outra informação que eu preciso? Opa, desculpem. A outra informação que eu preciso encontrar o ponto médio do lado C. Bom, para encontrar o ponto médio, eu tenho que fazer uma construção chamada mediatriz. Como que a gente constrói a mediatriz? Centro do compasso no ponto B. Abertura qualquer, generosa, traça um arco. Ó, acima e abaixo. É uma circunferência. A circunferência é o lugar geométrico dos pontos equidistante de um ponto fixo no plano. Tá vendo aqui, ó? Todos os pontos que eu estou desenhando aqui vão ter a mesma distância em relação ao ponto B. Mesma coisa eu vou fazer no ponto A, inclusive tem que ser com a mesma abertura. Ó, se não for com a mesma abertura, não encontra pontos equidistantes. Ó, porque é a mesma distância. Uma outra circunferência, opa, saiu aqui. Ó, a vida como ela é. Vou apagar aqui. E aí eu determino dois pontos. É o ponto 1. Acho que o 1 é para o outro lado, né? E o ponto 2. Uma hora dessa, será que eu consigo fazer o 2 sem inverter? Ponto 2. Parabéns para mim. Consegui. E agora eu vou ligar o ponto 1 ao ponto 2. Ó, o ponto 1 ao ponto 2. O que é isso aqui? A minha mediatriz. A minha mediatriz. O que eu estou marcando com a minha mediatriz? O ponto médio do lado C, que é o MC, ponto médio do lado C. Que é justamente esse ponto aqui, né? Desse segmento. MC. E aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho C.
Aqui embaixo eu tenho quem? Tenho o A e o B. E aqui eu tenho quem? O lado B, ó, desculpe, o lado A, o lado B. E o lado, não, o vértice A e o vértice C. Bom, então o que eu preciso? Eu preciso encontrar agora essa distância do ponto médio até o ponto C, que ela foi dada, e do ponto A, do vértice A, ao vértice C, que também ela foi dada. Traço duas circunferências. A primeira delas com a mediana, vai dar uma circunferência grandona, ó. Opa. Olha aí onde ela está. E agora, o que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar o lado, né? Ó, o lado A, C. O que eu sei? Eu sei, vou apagar essa outra circunferência da mediatriz aqui para não confundi-los, ó, tá? Tudo bem, pessoal? Só para vocês não confundirem aqui uma coisa com a outra. Eu sei que nessa circunferência maior que está aqui, ó, quem que está aqui? O meu vértice C. Por quê? Porque a mediana, ela parte desse ponto e então faz esta circunferência, né? Então a mediana está aqui e o vértice C pode estar em qualquer um desses lugares. Só não está em qualquer um desses lugares porque ele me foi dado o lado B, oposto ao vértice, lado A, que é o meu lado AC, né? Lado A, tem o C aqui embaixo, tem o C aqui em cima. O que eu encontrei? C e C1. Bruno, Pois não. a medida de 7 é da mediana? A medida de 7 é da mediana. É. Ah, ok. Obrigada. Não, a medida de 7 é a do lado, desculpa. A mediana vale 9. Ah, ok. Obrigada. Isso não interfere muita coisa, né? Só vai ter seu triângulo não vai ficar igualzinho o meu, tá bom? Então, a primeira solução e a segunda solução. Dúvidas? Perguntas ou questionamentos? Bom, se não há, eu vou partir para o nosso exercício de triângulo, que é o último aqui, que é um exercício bem legal também. Braulio, Sim. eu não sei se eu entendi, não. Tipo, eu tava fazendo o meu, e aí o B, né, ele vai ser menor que o MC, né, a mediatriz de C. E aí, então. Ah, tá. Agora eu entendi. Porque tá com a imagem ruim aqui no meu. Mas aí carrega e fica bom. Aí dá pra ver que é um círculo grandão. Obrigado. Ah, tá. Não, deixa eu identificar o que é o que aqui, então. Eu não sei quem que falou agora, porque eu fui desligar um despertador meu aqui. Então, aqui, ó. Quem tava falando agora? O Heitor? Sou eu, Lucas. Lucas. Ó, Lucas. Ó. Essa aqui, ó, é a mediana, que é um dos dados que a gente deu, que é o raio dessa circunferência maior. Então, para fazer essa circunferência, eu tive que encontrar o ponto médio. Aqui no esboço, que não ajuda muito, né? Ó, isso aqui é a mediana. Então, o que eu fiz, o triângulo que a gente fez, mas que a gente não traçou, foi qual triângulo? Foi esse triângulo aqui, ó. Porque eu tinha metade do meu segmento, tinha a mediana, que era o valor dela, e tinha também o
ponto C. Também tinha um lado, na verdade, o lado C, AC, que era o meu lado B. Esse aqui também foi dado, ó, o lado Bzinho. Né? Lado B, lado Bzinho. Certo? Vamos lá. Fazer mais um exercício. E aí a gente pode deixar os demais para a gente tirar dúvidas. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os caleidociclos. Vou ver se eu consigo editar as aulas sem maiores prejuízos aí para a qualidade da aula. Vamos lá. Vocês participam ou o centro acadêmico consegue conversar com vocês, assim, com a representação estudantil da turma? Como é que está a comunicação de vocês, o centro acadêmico? Geralmente sou eu que sou a ponte, né? E aí eles entram em contato comigo, e aí eu passo para o grupo da sala. É porque a gente está com uma reunião marcada hoje, né? O corpo docente dos professores de arquitetura, né? E depois eu queria pedir para vocês responderem ao formulário lá, só 4 respostas. Podem falar à vontade, não tem como identificar não, tá? De repente, uma coisa que a gente pode ajudar, né? Uma coisa que eu li lá, é de fazer os intervalos, deixar essas aulas sincronizadas para essas atividades assim mais práticas, né? Então, estou tentando fazer essas alterações, tá bom? E para a gente também é um pouco complicado, né? Assim, eu tenho um equipamento que é um pouco antigo, né? Eu tenho um MacBook que é 2011, e eu fiz algumas alterações nele, assim, de ordem estrutural, né? Troquei HD, troquei memória, mas não está dando certo, sabe? Assim, mesmo capacidade de processamento, né? Eu não fui atualizando o computador, e agora com o dólar nessas alturas eu não consigo comprar outro computador. Aí fui à FAV, busquei um equipamento que é o que eu tenho lá na minha sala, né, da direção, para usar aqui, mas ainda não fiz as adaptações, não. Então, porque aí eu tenho que comprar novos programas, aí eu vou ver como é que eu vou fazer, porque eu já comprei programa para o outro sistema, né, então não é tão simples assim, né? Enfim, tô chorando mágoa não, só tô explicando. Tá bom, pessoal? Hanna, olha aqui, ó. Viu como eu coloquei o papel? E fiz o primeiro alinhamento, ó. Tá vendo? Então, esse alinhamento aqui garante que o papel vai estar na perpendicular em relação à minha reta. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. No finalzinho aqui, ó. Minha imagem congelou ali, não tô vendo nada. Mas é isso, ó. Estão enxergando aí? Sim. Tá. E aí, o que que eu faço, Hanna? Ó, eu pego aqui o esquadro, né? Coloco ele aqui no meio, tá vendo, ó? Aperto aqui e fixo primeiro essa parte aqui de baixo. E aí eu vou continuar segurando aqui em cima, né? Estou fazendo uma pressão que não é muito grande, mas uma pressão só para não desalinhar nada. Muito bem. Esse final de semana assisti 2 filmes com meu filho muito bons, assim. Não sei se vocês já assistiram Clube da Luta. Assistiram Clube da Luta? Acho que é um filme de 1999.
Não assistiram? Se não assistiram, eu recomendo assistir. E assistir também um recente, que é o Milagre da Cela 7, né? Que é um para chorar até, né? Então, o Clube da Luta recomendo para que todos assistam. São maiores de 18 anos a recomendação, tá, gente? Se tiver menores, eu não estou recomendando. Lembrar que essa aula está sendo gravada. Não quero problema. Se você tem menos de 18 anos, não assista. Ou assista com seu pai e sua mãe. Ou responsável. Meu filho tem 17. Me gostou. Então, um pouquinho de paciência com ele, com o filme. Mas vai bem, vai bem. Pessoal, é o seguinte. Vamos fazer esse exercício aqui. Ó. Construir um triângulo qualquer. Então, novamente, ele não fala que triângulo que é. Conhecendo-se um lado, a altura a ele relativa e o raio da circunferência circunscrita. Então, eu vou desenhar esse bendito triângulo qualquer aqui, tudo bem? Emanuele, você tomou café? Não, não é a Emanuele que queria tomar café, era a Lara, né? Tomou, Lara, o café? Deu tempo de tomar o café? Deu tempo, Braga. Eu comi um mamão aqui, eu comi um mamão com aveia. Ah, saudável. Saudável, tem que cuidar, né? Olha o meu triângulo qualquer, ordinário, né? Que ficou isósceles. Se eu quisesse fazer um triângulo isósceles, vocês acham que eu ia conseguir fazer um triângulo isósceles? Ó, o Clube da Luta é bem underground. Quem que escreveu a observação? Bicho, o chat está rolando aqui, eu não estou vendo vocês conversando no chat. Milagre da Cela 7 é incrível. Clube da Luta é bem underground. Já é bem underground. O Regis. Clube da Luta é muito massa. Sem spoilers. Né, galera? Bom, vamos lá. É um triângulo qualquer. O que ele deu? Esse é massa pra caramba, esse exercício. Ele deu o lado AB, certo? Então é um triângulo ABC. E ele deu a altura relativa ao lado C, que é esse segmento aqui, ó, perpendicular, chamada de altura do lado C. O pé da altura aqui, ó, é o HC, tá? Que é o pé da altura. É um ponto, né? É um ponto. E ele deu o raio da circunferência circunscrita, ou seja, ele deu o raio dessa circunferência aqui, ó, que passa por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto e por esse ponto. Certo? Então, o que ele deu? Ele deu essa medida aqui, que eu vou tentar marcá-la aqui de um jeito que... Ó, ele deu esse raio. Braulio, Sim. no caso, o segmento AB, o diâmetro, como é que é? Não tô entendendo. Não, não necessariamente. Tá. Porque... Poderia ser assim, ó. Sim, porque pelo que eu vi aqui no exercício, seria menor que o diâmetro, né? Seria menor que o diâmetro. Não, obrigada. Tá bom? Não necessariamente. O triângulo pode estar assim, ó. Tá vendo aqui, ó, Lara? Nesse croquis menor aqui, o triângulo poderia... Você tem uma circunferência... Vou fazer aqui, pegar um outro
Você tem uma circunferência. E aí você tem aqui um triângulo que pode ser isso também, ó. Tá? E o raio é esse aqui, né? Então, não necessariamente, tá? Eu entendi, é porque na hora que você fez o desenho livre, eu fiquei meio confusa com ele, Ah, mas entendi. Entendi. Então, assim, mas é para a gente entender o que ele deu, né? Então, ele te deu um lado AC, desculpa, um lado AB, né? Um lado AB, o triângulo tá aqui. O que eu sei é que ele vai estar, que o meu, bom, aí eu tô pensando junto com vocês, literalmente, hein? Eu não decoro o exercício não, viu, gente? Porque senão o HD lota, né, com essas coisas que você não precisa decorar, na verdade, né? Vamos, vamos pensar graficamente aqui, né? Ele deu esse raio. Então, essa circunferência eu tenho. Um dos meus segmentos é a corda, então basta marcar lá na circunferência. Aí fica fácil, né? Porque ele deu a altura depois relativa. Fica fácil. É fácil, fácil. Vamos lá. Bom, fácil, fácil assim, né? Vamos fazer aqui ó, a nossa marcação das medidas para a gente transportá-las depois, né? Fraquinha. Aqui. Fraquinha aqui. São 3 medidas, não são? Aproveitar que eu estou com um esquadro pequeno aqui, ó. Vou fazer isso e vou marcar. Vou marcar aqui na minha escala. O meu raio vai ter... Não, o meu raio vai ter 4. O meu lado AB, 7. 4. Então, 7, 4 e 3. 7, 4, 3. Vou fazer com esse tamanho. Será que a gente aumenta? A gente põe o dobro. 7, 4, 3 vai ser 14. 8 e 6. Era isso que eu estava fazendo. Estava fazendo o dobro do que eu media. 7, 4, 3. Não, aqui eu já tô mais que dobrando. Estou quadruplicando. Porque senão fica pequeno para vocês enxergarem aí, né? Opa. Mexi aqui, bati a cabeça. Vou voltar um pouquinho. Então, aqui. 7, 4, 3. Então, esse aqui é o meu lado AB. Esse aqui é o meu raio, tá ok? Escrever de cabeça para baixo, no sentido contrário, não é muito fácil, não. Vamos colocar aqui o raio. Esse aqui é o meu raio. E, por último, essa aqui é a minha altura relativa ao lado C. Lembrando aqui do nosso triângulo, o lado Czinho é esse, então a altura relativa a ele vai ser essa reta perpendicular, né? Bom, vocês concordam comigo
Vou fazer aqui de novo um outro esboço. E aí acompanhe aqui, ó. Ele me deu um raio de uma circunferência cujo triângulo tem que estar obrigatoriamente aqui. Concordam comigo? Então, uma primeira coisa que a gente precisa traçar é quem? A circunferência. Não sei se vocês estão concordando com o meu raciocínio, mas eu começaria traçando a circunferência. Ó. Vocês conseguem enxergar a circunferência aí, mesmo com esse grafite mais fraco? Conseguem? Sim. Tá bom. Então, aqui é a minha circunferência. O que acontece aqui, né? Acontece agora que eu tenho que marcar um desses pontos aqui. Qual o ponto que eu vou marcar? São os pontos que eu tenho. O ponto A e o ponto B. O ponto A e o ponto B eu tenho? Tenho. Olha aqui. Será que eu posso fazer assim? Eu estou seguindo esse raciocínio. Ó. Vou marcar um ponto A e um ponto B. Poderia ser em qualquer lugar, né? Inclusive, eu marquei torto, né? Para facilitar aí a visualização de todos vocês, vou tentar marcar essa corda mais reta aqui. Vocês entenderam o que eu estou falando? Significa que ela vai estar na perpendicular. Aliás, eu nem vou colocar o esquadro apoiado aqui na minha reguinha. Bom, o que eu sei aqui? Eu sei que eu tenho um ponto A aqui, concordam comigo, pessoal? E tenho aqui também um ponto B, não tem? Aqui, ó, é quem? O centro da minha circunferência. Esse ponto aqui te interessa para alguma coisa? Ah, talvez sim, talvez não, mas acho que não. Né? Não sei se ele tem muita importância para a gente, não. Que esse aqui é o centro da nossa circunferência. Eu acho que não. Aí. Bom, agora o que eu preciso encontrar? O ponto C. E o ponto C está onde? Ah, eu sei que ele está onde? Na circunferência. Ele só pode estar na circunferência. Tem algum outro lugar para ele estar? Não. Não tem nenhum outro lugar para ele estar. Só pode estar na circunferência. Por quê? Porque é um triângulo que está circunscrito nessa circunferência. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar o ponto C baseado numa informação que ele me deu. A altura relativa ao lado C. Lembram disso? Ó. Aqui, ó. Isso aqui ele deu. E deu também, ó, esta altura. Esta altura aqui também foi dada. Ah, Braulio, basta pegar a medida aqui, né? Basta pegar essa medida aqui e fazer a marcação. É isso? Ah, basta pegar aqui. Não, né? Você não pode chutar aqui. Você está chutando. Não, e se eu pegar isso aqui e fazer assim? Não, também está errado. A altura relativa ao lado HC, ou ao lado C, ao HC, é a reta perpendicular. O que ele te informou foi essa medida aqui, ó. Não foi o lado. Não foi o lado. Foi esta medida. Bom, então vamos pegar e vamos marcar essa medida. Como que eu marco essa medida? Traçando a reta paralela. Como que eu traço reta paralela? Vou construir aqui, ó, duas perpendiculares, numa extremidade e na outra, ou basta aqui construir apenas uma. Vou construir uma perpendicular. E para não confundir vocês,
eu vou construir essa perpendicular, opa, já ia acreditando que ela está, e não está paralela. Obviamente que ela não ia ficar perpendicular, né? Eu não vou construir essa perpendicular aqui, ó. Eu vou construir essa perpendicular fora. Então, eu vou alinhar aqui. A Hannah tinha feito uma pergunta sobre os paralelismos. Hannah, olha só. Agora eu vou utilizar... Veja que eu não estou apoiando os esquadros. Eu não estou apoiando mais os esquadros lá aqui na minha régua base, tá? Ó, tá bom? Observe isso aqui que eu vou fazer, ó, pessoal. Com esse esquadro aqui, ó, eu vou apoiar, alinhei com o esquadro de 60, e o esquadro de 45 é só um apoio para deslizar. Se eu quisesse uma reta paralela, eu faria esse movimento, mas o que eu quero é uma reta perpendicular. Então, o movimento que eu vou fazer vai ser... Um segundo, que eu vou achar o movimento. Eu estou com o esquadro errado. É esse aqui. Olha que coisa, peraí. Estou fazendo tudo errado mesmo. Nossa, pronto. Aqui, estou alinhando. Vou pegar esse esquadro aqui, que é maior. Pronto. Deslizei. Eu queria usar só um esquadro para fazer isso, ó. A perpendicular está traçada aqui, ó. Então, vou aproximar novamente. É porque eu queria fazer esse movimento com o esquadro de 45. Só com um esquadro. Alinhei a hipotenusa e vou fazer o giro. Esse giro aqui, ó, me garante o perpendicularismo. Vou aproximar um pouco mais, porque eu quero traçá-lo bem aqui, ó. Vou alinhar com a reta que eu quero, que é essa reta AB, e vou fazer o giro. Ó. Alinhei, girei, perpendicular. Alinhei, girei, perpendicular. Eu quero paralela. Aí a paralela é só deslizar aonde está. Aí eu consigo a paralela nesse sentido. Tá? O que eu vou marcar aqui? Vou marcar a altura relativa ao lado HC, ou ao lado C, que é o HC, o segmento HC. E agora eu vou traçar uma paralela. Uma paralela, basta marcar aqui e vou deslizar aonde a gente precisa de encontrar as interseções. O ideal seria no outro sentido, né? Ó. O que eu tenho aqui no encontro desta paralela com a circunferência? As possibilidades do ponto C. Tem pelo menos duas possibilidades. Então, prestem atenção. A altura relativa, olha só, como a altura aqui, ó, no caso desse triângulo, ó, observa que ela vai dar externa, né, ó. A altura HC vai dar externa, mesma coisa para o lado de cá, ó. A segunda solução. Quantas soluções esse problema tem? Ele tem infinitas soluções. Por quê? Porque ele não define a posição desses dois pontos. Então, ele poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, né? Eu não sei se ele caberia com outra interseção a ponto de nos oferecer uma solução para baixo. Provavelmente não, né? Ó, aqui, caberia uma aqui. Professor, a altura poderia ser no meio de Oi? A e B?
Ou, tipo assim, em algum lugar entre A e B? A marcação da altura, Isso, você poderia ter marcado ela. Quem que está perguntando é Lucas. o Lucas. Você poderia ter marcado a altura aqui no meio do desenho, mas assim, veja bem, por que que o ponto C não pode estar aqui no meio? Porque esse triângulo, ele é circunscrito na circunferência. Para ser circunscrito, os 3 pontos têm que estar aonde? Na circunferência. Você entendeu? Então, aqui é a circunferência, ó. Então, olha lá o enunciado. Entendi agora. Construir um triângulo qualquer, conhecendo-se um lado, a altura a ele relativa e o raio da circunferência circunscrita. Então, o ponto C não poderia estar em outro lugar. E foi por isso que eu tracei a reta auxiliar aqui da altura, ó, fora, para não confundir, porque se eu traçasse ela aqui, eu poderia confundir e fazer essa ligação no automático, né? E muitas vezes, alguns exercícios de desenho geométrico, eles se perdem nessas construções mais robotizadas, mais automatizadas, assim, que a gente acha que é o ponto aqui, encontra e tal, então não é. Então percebam assim, gente, eu fiz aqui, não foi cena, não. Eu pensei junto, porque assim, eu não decoro solução de exercício de desenho geométrico. Por quê? Primeiro, porque eu gosto de encontrar essas soluções. Segundo, porque não faz sentido decorar. Você tem que aprender. E a gente está falando de teoremas simples, né? Veja bem, a gente falou aqui de altura, falou de mediana, falou de circunscrição. Não são elementos complicados que a gente precisa memorizar ou decorar. Vocês concordam comigo? Eles não são elementos de difícil memorização, né? Então, só para esclarecer aí para vocês o que eu acho que a gente precisa entender e compreender. Tá bom? Eu acho que eu vou encerrar a gravação da aula, para não ficar um arquivo muito grande, e a gente parte para algumas dúvidas aqui. Se for o caso, eu faço uma outra gravação com as dúvidas de vocês, tá?